São os subversivos, né? Lembra que o termo subversivo vai ser o título de todo mundo que fosse contra a ditadura durante toda ela, assim. Será que meu filho é um subversivo? Sabe? E eu acho que tem dois, assim, a imprensa, eu acho legal, tem dois episódios que é interessante falar. Um deles é o Instant Book, que é um livro, né? Se não me engano, o nome do livro é Idos de Março e o Mês de Abril. Uhum. É um livro publicado pela redação do Jornal do Brasil assim que o golpe é consumado. Né, 2, 3 dias depois que o golpe é consumado. E ali, cara, tá a síntese da visão jornalística do golpe. E eles todos são, assim, unânimes. Não tem ninguém que é contrário ao golpe naquele momento. Todos eles falam que a culpa é do Jango. Inclusive, Giovanni, só pra aumentar, não só os jornalistas, não só os jornais, como os jornalistas individualmente também. Você tem liberais tradicionais pra caramba, como o próprio Carlos Lacerda, que vão chegar e vão fazer o seguinte: pô, cara, é lógico que eu sou contra uma ditadura, é lógico que eu sou contra tudo isso, mas o Jango tá demais. Algo tem que ser feito. Então, Carlos Lacerda, logo depois do golpe, se não me engano, 1 ano, algo assim, ele já vai voltar atrás. E os liberais, a imprensa, eles já vão se arrepender. Até os bispos, né, Comissão, como é que é o nome da? CNBB, que é a Comissão Nacional dos Bispos do Brasil, eles vão apoiar o golpe no começo, eles vão defender e depois, em um determinado tempo, não muito, no começo da ditadura, a CNBB e todos esses órgãos, eles vão se voltar contra a ditadura. Inclusive o trabalho da CNBB foi fundamental. O Dom Helder, enfim. E tem uma entrevista do Carlos Lacerda, que o Carlos Lacerda ele era conhecido como o derrubador de presidentes, né? Ele era o cara que ele tinha muita gente ouvindo ele contra o jornalista. Muito poder político. Muito poder político, né? Fugia do própria visão do jornalista. Ele dá uma... Ele entrevista o Castelo Branco logo após o golpe. Castelo Branco foi o primeiro presidente. O primeiro presidente. Logo ali em 64 mesmo, ele entrevista o Castelo Branco e ele pergunta assim: presidente, dá pra gente falar então que nós saímos dos calabouços vermelhos para ir para o Castelo Branco? Nossa, cara é bom. Carlos Lacerda falando, poeticamente tratando assim a esperança que a ditadura representava naquele momento. Então, cara, o jornalismo, a igreja foi a favor, depois a gente vai falar que ela dá uma virada, né? Então a gente tinha um cenário, uma tempestade perfeita. Tempestade perfeita. É mesmo? Esse termo é muito bom. O Até politicamente falando, né? Porque o Jango, o João Goulart, ele era do PDT, que é a mesma sigla do PDT de hoje, mas o PDT de hoje é outro partido. Mas é um partido de centro-esquerda. Mas acredita nas mesmas coisas. Trabalhismo e tudo mais, etc., em essência, né? E na época, cara, a chapa era PDT e PSD, que era o partido do JK. Tinha uma grande moral à época, né? Ele saiu do governo falando, eu volto. Saiu grande, falando, eu volto, né? E o PSD, vendo esse enfraquecimento do Jango, também rompeu com o PDT. Então o Jango não tinha apoio da imprensa, não tinha apoio internacional, né? É objetivo, né? Porque ninguém se propôs a defender o Brasil, caso os Estados Unidos agissem. E a União Soviética não se manifestou? Não se sabe, vocês podem conjecturar porque o Jango não era comunista. Tá, nunca mas foi. Não tinha nenhum movimento. Primeiro, como eu comentei, na época não tinham nada que indicasse a participação dos Estados Unidos. Então não poderia ser um movimento de bater de frente. Então, exato. E segundo, parecia um movimento interno, uma guerra civil no Brasil, e o presidente, que era um pouquinho mais à esquerda, ele acabou caindo, sabe? Uma guerra local, assim, guerra civil. Mas eu também acho, Giovanni, que a gente acabou pulando algumas coisinhas, sempre, né? E a gente deixou de falar, por exemplo, de quem é o Jango, como é que ele entrou no poder. Vamos lá. Porque é ele que vai, enfim, tomar o golpe. O Jango, ele é um cara que vai ser eleito em 1961 enquanto vice-presidente. O presidente mesmo do Brasil era o Jânio Quadros. O da vassourinha. Vai vassourinha. Um argumento pra limpar a corrupção. Isso, né? Desde aquela época. Isso, vou limpar a corrupção, vassourinha, tinha musiquinha e tudo. E esse cara, ele era um cara um pouco... Até hoje, ele é um cara meio obscuro na história do Brasil. Primeiro porque... Mas ele era mais à direita, à esquerda? Essa é uma das obscuridades. É mesmo? Complexo, cara. Mas ele bem moralista, tipo, o tamanho de... Você não pode usar biquíni. Proibia biquíni na praia. Era um cara bem moralista, mas chegou um momento ali onde ele tava tentando agradar todo mundo nesse contexto de Guerra Fria, que eu acho que talvez essa seja a cara dele, né? Ele é de esquerda e direita, cara, ele é situacionista. Então ali naquele momento apoia um pouquinho aqui, apoia um pouquinho ali. Ele, por exemplo, vai dar uma medalha de honra pro Che Guevara, cara. E quando ele fez isso, uma semana depois ele renunciou.
E aí, a renúncia do Jânio, desculpa, ela tem alguns pontos. O primeiro ponto é... As forças ocultas? Exatamente. O correto é forças terríveis. Mas, enfim... Ficou forças ocultas, né? Mas não é. Eu li a carta... É igual o negócio do Star Wars, né? Luke, eu sou seu pai. Nunca foi falado assim. Mandela, né? Exato. Provavelmente algum historiador usou o termo forças ocultas para se referir ao que ele comentou. Entendi. Enfim, mas esse é outro papo. O lance essa renúncia dele, ele falou que existiam forças terríveis que estavam atrapalhando ele. Só que antes dele fazer isso e renunciar, ele pegou o Jango, vice-presidente do Brasil. Olha lá ele com o Che Guevara. Ele tem uma cara de louco, né, velho? Ele mano. Tem uma foto dele... Aquela com o pé, né? Pra frente, pra trás. Aquela é famosa. Tá um pé pra um lado, um pé pra outro. Cara, essa foto, ela tem uma interpretação política em cima dela. Lógico, que é essa confusão dele. total. Ele é um moralista, um delegado de costumes, mas assim, ele é o cara que criou a PEI, que era a Política Externa Internacional. E condecorou o Exato. Che. Exato. Que doideira. Se você puder procurar a foto, cara, que é bem famosa. Jânio Perna Torta. Não, Jango não, é Jânio. Jânio, desculpa. Enfim, cara, mas aí o ponto é esse. Ele era essa figura e quando ele falou, vou renunciar, ele não fez isso do nada. Ele mandou...